Estamos começando mais uma classe da Escola Sabatina e é bom ter você aí desse lado. Melhor ainda se você estiver falando com seus amigos, falando com seus familiares, indicando o nosso canal. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de dar o seu comentário, não esqueça de pedir a lição caso você não tenha. Coloca aí, Kevin, o zap, tá ali o zap, manda pra gente. Outra coisa também, a lição está baseada nesse livro aqui, O Grande Conflito. Se você quiser entender mais a lição e não tem esse livro, peça esse livro. Se você tem um amigo que você quer evangelizar ou você quer que ele conheça um pouquinho mais do que vai acontecer com esse mundo, peça o livro O Grande Conflito, que a gente vai enviar para você gratuitamente. Você vai receber aí em casa, no conforto de casa, olha, de grátis. Então peça, distribua. Esse é o grátis, que as pessoas dizem que o que é de graça não dá valor, mas aqui dá muito valor. E a pessoa que recebe esse livro e conhecer o que esse livro fala, que é da Bíblia, e ir para a Bíblia, vai ganhar a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. O que você pode fazer pelos seus amigos e por seus familiares? Estamos aqui para ajudá-lo, tá bom? Não se esqueça a lição da Escola Sabatina. Se você não tem, ainda dá tempo. Estamos na segunda lição ainda. Ainda dá tempo. E outra coisa, que lição maravilhosa, hein? Que lição fantástica. O Grande Conflito. E essa semana nós vamos estudar a questão central, amor ou egoísmo. Mas antes da gente entrar na lição, nós temos aquele momento especial que hoje o Elton, olha quem está comigo aqui hoje. Tudo bem, Elton? Tudo ótimo. Vocês dois estiveram comigo semana passada também, uai? É? Isso é bom demais. Tá gostoso de ficar com vocês, tá? Ah, que bom. A gente gosta. Nós também gostamos. Então, Elton, muito obrigado por ter vindo, tá? Estou muito feliz. Tá todo mundo bem em casa? Tudo ótimo. Papai e mamãe? Bem, tudo bem. Que bênção, que bênção. E você, Joel, como é que tá? Tô bem, ainda bem que você não esqueceu, né? Eu achei que você ia esquecer. Do você? É que a gente teve que ir semana passada. De jeito nenhum. Como é que eu vou esquecer? Eu só lembro disso. Tem minhas dúvidas. Eu tô tomando um remédio agora para memória, eu tô ficando tá bom. Como é que tá os meninos? Tô bem, graças a Deus. Que bom, manda um beijo para eles Então, lá, tá? Graças a Deus, estão muito bem. E nós aqui estamos mudando um pouquinho, sabe o que é? A gente fica mandando abraço para poucas pessoas e as outras falam, e eu, e a gente esquece. Então a gente vai mandar um abraço para todo mundo, de todo o coração, seja abraçado por cada um de nós. É muito importante que você nos assista, que você comunique aos seus amigos que nós estamos aqui. E agora é aquele momento formidável em que vamos falar com o Papai do Céu, aquele que é o vencedor do grande conflito entre Deus e Satanás e também na sua vida. O Elton, você faz a oração para a gente. Enquanto o Elton estiver falando, por favor, ore conosco e também coloque o nosso nome na sua oração, tá bom? Vamos orar, Elton? Vamos orar. Querido Pai, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, pela semana, pelo estudo que tivemos, esse estudo maravilhoso. Agradecemos porque o Teu Santo Espírito tem nos ajudado, Amém. tem iluminado a nossa mente nesse mundo tão difícil, tão sem esperança. O Senhor traz esperança para nós. Amém. Agradecemos pelos nossos queridos que nos assistem, que o Senhor abençoe mais uma vez a vida deles. Por favor. E que eles aceitem a Tua verdade, entendam o Teu querer para a vida deles e que eles sejam vitoriosos em Cristo Jesus. Amém. Teu Santo Espírito nos guie neste momento, é que pedimos em nome por amor dele, nosso Salvador Cristo. Amém. Amém, amém. Como eu já falei, o título da nossa lição é A Questão Central, Amor ou Egoísmo. E nós temos um verso aqui formidável. Se você tem a tua Bíblia, abre em Isaías 41:10. Isaías é um pouquinho para frente do Salmo. Pum, mira no meio da Bíblia, folha um pouquinho para frente, é o sentido do Novo Testamento, e você vai encontrar Isaías capítulo 41, verso 10, que diz assim: Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim, eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a minha mão direita, a minha mão da justiça. Olha que coisa formidável. Está com medo? Quieta. Está com dúvida? Fique tranquilo. Porque nós temos um Deus formidável, um Deus que está brigando uma batalha que já é dele, já na cruz do Calvário ele já ganhou. Satanás está aí tentando fazer com que eu e você desistamos de Jesus, mas nós não vamos fazer isso sob hipótese alguma. Eu não sei se... O Joel não é egoísta não, né, Joel? Você não é não, né? Eu acho que não sei. Não, né? Então, posso fazer a pergunta para você? Não. Não, né? Não. Agora, a pior coisa que tem, né, Joel, é uma pessoa egoísta, né? Tudo, assim, a gente vê
você analisar o egoísmo mesmo, às vezes tem um resquíciozinho por conta da nossa natureza pecaminosa, né? Às vezes a gente se apega até a alguma coisa, mas são, né, coisas até que não vão atrapalhar a convivência com os outros. Mas o egoísmo exacerbado, né, ele é uma coisa terrível. Ao ponto de a gente falar, aquela pessoa é egoísta, quando a gente fala assim, aquela pessoa é egoísta porque a característica principal dela é essa, né? A principal dela é essa. E é complicado a gente se relacionar com pessoas egoístas. Muito complicado. Ô, Elton, amor e egoísmo. Quando eu vi esse trocadilho nessa lição, o título, eu falei assim, mas por que esse título tem amor e egoísmo? Questão central. Tem diferença dos dois? Oi, muita, né? Aí, diferença gritante, né? Pode dizer, é Cristo e Satanás. Cristo amor, Satanás egoísmo. E a natureza, igual o Joel falou, a nossa natureza é tendência para sermos bem egoístas, né? Mas quando tem Jesus no meio disso tudo, ele começa a remover esse mal, porque é terrível. E o mundo está cercado de egoísmo, né? Como tem tido nesses últimos tempos, né? A gente não percebe essas coisas. E aí eu vejo a importância de estudar a lição da escola sabatina, de estudar a Bíblia, de estarmos na igreja ouvindo sermões, ouvindo pregações, porque isso vai mostrar para nós quem nós realmente somos. Somos, né? Aí às vezes a gente se encontra com a gente mesmo numa E é mensagem, difícil, né? Aí você, no momento em que você vai agir, o que o seu pensamento errado começa a tomar conta da sua mente, aí você se lembra, né, o Espírito Santo faz você se lembrar de algo que foi falado e mostra onde você está errando. E é assim que nós vamos sendo quebrantados e moldados novamente à imagem e semelhança de Cristo. Né? Exato. Eu tenho um texto na parte do Espírito de Profecia que eu achei muito legal, que está Esse Dia com Deus, 23 de maio. Diz assim, aquele que considera as coisas terrenas como o bem supremo, aquele que dedica sua vida à busca de riquezas terrestres, está realmente fazendo um péssimo investimento. Aí ela continua assim, verá tarde demais que aquilo em que confiou se desmoronará. Então, quando a gente vê que o egoísmo só vai nos levar sempre a uma tragédia maior, até Salomão fala, não, me dá. Ou seja, quer só para si, e não aprende a coisa mais gostosa, repartir com as pessoas. Eu conheço alguém, eu não vou falar quem é não, mas eu conheço alguém que já é velho. Então, assim, a maior coisa que tem é dele. A maior coisa que tem. Esses dias eu sacaneei ele, né? Pegou as melhores coisas mais bonitas, guardou no lugar, e eu cheguei para a pessoa mais nova, neta, falei assim, ó, o tio Jefferson guarda... O pessoal não faz isso, não. O tio Jefferson guardou as coisas para você naquele lugar lá. Nossa, tio Jefferson, tem coisa bonita e grande lá, pode comer. Depois descobriram que fui eu que fiz a arte. Ou seja, é terrível uma pessoa que não tem assim, a capacidade de dar o melhor para os outros. E quando eu vou para a lição de domingo, onde começa assim, um Salvador de coração quebrantado. E a gente vê aquele texto, né? Jesus chegando, olhando a cidade e chorando por ela. Então, essa pergunta que vem ali é, qual foi a atitude de Jesus ao ver o futuro de Jerusalém, Elton? Foi de extrema tristeza, né? Porque ele amava, como Jesus é amor, ele amava uma nação que infelizmente era egoísta, que pessoas ao redor dele eram extremamente egoístas, que não estavam entendendo bem o amor de Jesus. E o que ele poderia fazer? Que ele, sabendo o que seria o futuro daquela cidade, daquela nação, daquelas pessoas, seria um futuro terrível, né? De destruição. E interessante que Jesus, quando vai falando sobre Jerusalém, ele estava também falando sobre o quê? O fim dos tempos também, né? Ele mesclou, né? Assim, misturou os dois eventos que iriam acontecer. Então eu posso dizer que o mesmo sentimento que Jesus teve em relação a Jerusalém é o mesmo que ele tem com os perdidos? Do tempo do fim.
Porque é a mesma. Nós analisando a lição dessa semana, a gente vê que é a mesma coisa que fez a destruição de Jerusalém em 70, né, que a gente sabe, depois de Cristo, é o mesmo que vai acontecer antes da volta de Jesus. E a gente vê que é isso que está acontecendo realmente. E Jerusalém era vamos dizer assim, o que Jesus mais queria fazer, o quê? Salvar daquela situação. E eles não aceitaram, né? A gente vê passagens dizendo isso, né? Que Jesus fez de tudo por eles, mas eles fizeram o quê? Né? Rejeitaram a salvação da vida deles, né? Isso é triste. Ô, Joel, quando a gente dá uma olhada para Jerusalém, a destruição dela, pessoas cristãs, até o Elton falou, foi na década de... Você que é craque nisso aí. Foi na década de 70, né? Que os romanos foram lá e destruíram. Jesus deixou o povo ser pego de surpresa ou ele deu algum aviso e as pessoas que escutaram o aviso morreram junto? Como é que foi isso? Bom, vamos lá. Só queria citar um pouco a respeito de egoísmo. Jesus, ele advertiu, ali era a última semana de Cristo, né, da vida de Cristo. Se eu não me engano, foi numa terça-feira que ele entrou no templo, ele olhou a cidade, né, ele chorou, falou: Jerusalém, Jerusalém, que apedreja, né, e mata os profetas, quantas vezes quis eu fazer como a galinha faz com os seus pintinhos, colocar debaixo das asas e proteger, mas, né, o efeito foi totalmente contrário. E aí ele entra pela última vez no templo. Quando ele sai, ele fala assim: essa casa ficará vazia. Aquilo mexeu com os discípulos. E depois, logo depois, os discípulos perguntaram ali para ele: que sinal haverá da tua vinda? E quando essas coisas vão acontecer? Ele começa a descrever os eventos, né? Ele mistura ali os eventos da destruição de Jerusalém com a destruição do fim do mundo. E aí ele vai falar depois sobre o momento onde os cristãos poderiam ser salvos. Quando vocês virem Jerusalém sitiada por exércitos, né? Quando o abominável da desolação, de qual falou o profeta Daniel, e depois no livro de Lucas ele fala que eram os exércitos romanos cercando Jerusalém, aquele que estiver no eirado, né? Não desça para pegar a sua capa, mas fuja para os montes. As que estiverem grávidas, orem para que a sua fuga não se dê no sábado, para que não se dê no inverno. Era um momento das pessoas fugirem. Jesus advertiu aquele povo. Mas falando sobre egoísmo, eu queria só citar aqui. No ano 66, o Sérgio Galius, que era o general do Império Romano, ele entrou em Jerusalém. E ele, né, com seu exército, veio ganhando terreno. E havia muitas revoluções dentro de Jerusalém naquela época contra os romanos. Por conta de uma grande rebelião que surgiu lá, cerca de 20 mil judeus foram mortos. E ali o negócio estava feio. Então, quando ele entra em Jerusalém, ele veio ganhando terreno, sem explicação nenhuma. Se ele tivesse insistido mais um pouquinho, ele tinha destruído suplantado tudo. A rebelião e terminado com tudo. Eles se retiraram no ano 66. Aquele foi o sinal para os cristãos. Os cristãos que acreditaram nas profecias de Cristo, eles fugiram naquele momento. Mas, falando sobre egoísmo, você sabe por que o que causou a destruição de Jerusalém? O que deu início? Quando os sacerdotes deixaram de interceder pelos imperadores romanos, de prestar sacrifícios não para os imperadores romanos, mas em favor deles. Orar por eles, como Paulo tinha dito. Pede até hoje, orar por eles, né? Para orar pelas autoridades, os sacrifícios para perdão dos pecados dos imperadores. Eles se negaram a fazer isso. E algumas outras atitudes quanto por exemplo, Jesus falou assim: se alguém te pedir para andar 1 milha, vai 2. Aí o soldado via um judeu, mandava o judeu carregar ali o negócio, o judeu se rebelava contra aquilo. Então, Jesus instruiu, e o egoísmo e o orgulho dos judeus fizeram com que eles se rebelassem contra os romanos. Deixaram de orar
líderes, de prestar um sacrifício em favor dos Só olhando líderes. o seu umbigo, né? Só olhando. E guerreando entre eles, né? E quando isso começou quando eles tomaram essas atitudes, foi onde começaram as rebeliões. Então, olha como porque depois, na destruição de Jerusalém, Tito não queria destruir o templo. Não queria. Mas a destruição veio e ela foi terrível. Eu estava lendo essa semana a respeito disso no livro do Flávio Josefo. Ele falou que o sangue e o fogo disputavam espaço para ver quem ia mais longe. Corpos de pessoas moribundas, ali pessoas, né, entre a vida e a morte, soldados, Jerusalém pegando fogo, porque devastou a cidade, não foi só o templo. Acabou com a cidade. Com tudo, né? Com tudo. E Jesus, ele deixou tudo Certinho, quem creu foi salvo, né? E no ano 66, os cristãos que estavam atentos àquele movimento, quando Sérgio Galhos retirou as tropas, eles fugiram para outras cidades. Ô Elton, quem é o único que fica alegre com toda essa destruição? É Jesus? É Deus? É quem? Nunca Jesus chorou, né? Satanás que se agrada disso, né? Ele gosta da destruição, da miséria, de destruir principalmente os filhos de Deus, né? Interessante que o Flávio Josefo, que eu já disse aqui, que era um historiador judeu, né? Falou que 1 milhão de pessoas morreram em Jerusalém e 100 mil foram levados cativos. Era gente demais, tá? Muita gente, e Jesus fez de tudo para que isso o quê? Não acontecesse. E interessante que a história o quê? Se repete. Porque lá antes do primeiro templo, o que aconteceu? Lá com Nabucodonosor, Babilônia, a gente vê Jeremias falando o quê? Entrega para eles, para a Babilônia. Para a Babilônia, porque vocês vão ser destruídos. Fez de tudo, eles não aceitaram. Rebelião contra quem? Contra Deus. Eles não viveram o evangelho, né? Não, Eles não viveram o evangelho. Então não basta falar, eu sou cristão, eu tenho que viver o evangelho. Porque o evangelho era amar. Jesus falou, ame os seus inimigos. Agora que é uma informação muito, muito interessante que eu descobri essa semana. Vai lá. O templo de Jerusalém, no ano 70, ele foi destruído no mesmo dia e mês que foi destruído o primeiro templo, quando Nabucodonosor. Essa eu não sabia. Eu também não, descobri essa semana. Flávio Josefo, está no livro dele. Pois não. O pessoal, a gente chama ele só para trazer novidade. Tem vezes que ele não traz. Eu acho que se você não trouxer uma a cada trimestre, você não vem mais, tá? Então paguei o trimestre. Tá, pagou. Isso daí você está pago. Olha só o que Ellen White fala no Parábola para Jesus, página 175 e 176. O pecado do mundo moderno é o pecado que arruinou Israel. Ingratidão para com Deus, menosprezo das oportunidades e bênçãos e egoísta apropriação das dádivas de Deus. Tudo isso estava compreendido no pecado que trouxe sobre Israel a ira de Deus. E isso está causando hoje a ruína do mundo. É o que você falou. O que aconteceu no passado se repete agora no presente, né? Cristãos providencialmente preservados. Eu achei tão legal isso aqui, esse estudo. E o que a Bíblia diz sobre o cuidado de Deus? Vamos lá. Se lá nós aprendemos que Deus teve o cuidado de falar, pessoal, quando vocês verem alguma coisa atrapalhada acontecer, corre, perna para quem te quer, não volta de jeito nenhum. Hoje em dia, eu posso ter essa percepção, Joel, de que o Elton, vê seus dois aí, que Deus tem esse mesmo cuidado e Ele deixou alguma coisa avisando para a gente se cuidar e ser salvo também? Deixa o Elton falar, eu falei demais, gente. Assim, esse estudo revela bem que Deus, para nós, o que Deus revela? A estratégia do inimigo é a mesma. Ele quer destruir o povo de Deus, né? Ele está irado. Apocalipse fala que ele está irado contra os filhos de Deus, né? Contra a igreja, contra o povo de Deus. Quem guarda os mandamentos e tem o amor de Jesus no coração, que ele persegue, faz de tudo. Mas Deus deixou o quê? Tudo detalhado para nós. Por exemplo, uma das coisas que a gente vê que Deus deixou para nós, toda a palavra dele inspirada. Desde tudo, né? de Gênesis, Apocalipse, mostrando um Deus de amor que iria fazer, que faz de
tudo por seus filhos, para salvar, mas também ele deixa o quê? Liberdade para você escolher. Então não adianta eu falar assim, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, mas não obedeço a Ele, eu vou fazer o quê? Colher as consequências das minhas escolhas. Assim como no passado. A gente vê de Gênesis, Apocalipse até o final, sempre, e principalmente com o povo de Deus, uma rebelião instaurada no meio do povo de Deus. Por causa de quem? De dar ouvidos ao inimigo, ao invés de dar ouvido à palavra de Deus. Por isso que nós vamos à palavra. Aqui é um estudo do quê? Da palavra. E Deus deixou tudo bem claro para nós. Aquele que me obedecer por amor e gratidão, esse será o quê? Salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, não é uma coisa assim, quando estiver chegando as coisas ruins, não. Nós estamos vivendo no tempo do fim. As coisas estão acontecendo muito rápido. Nós precisamos pegar com Deus como nunca. E aqui está tudo explicado para nós. O manual para a nossa sobrevivência nesse mundo está aqui. E assim como foi no passado, agora no presente nós precisamos de Deus. E como é importante ficar alerta, né? Eu lembro da questão do sapo, se você botar ele numa água gelada, esquentar, ele morre cozido e não pula de lá. Pois é. E a gente está se acostumando com as dificuldades e problemas que muitos de nós, se não prestarmos atenção, morreremos cozido pelo pecado e não seremos salvos por descuido, né? Por descuido. Joel, agora um pipinão para você. Até que ponto vai a batalha contra o mal? E Deus permite que alguns sofram até que morram, tipo assim, mártires, essas coisas. Deus permite? Bom, eu vejo assim, Jefferson, eu, você, o Elton, o Kevin, precisamos ter conceitos bem definidos na nossa vida a respeito do que é cristianismo. Senão eu não tenho direção. Eu preciso ter alguns conceitos a respeito de alguns temas. Quando eu me deparei com essa pergunta aqui, eu já me vacinei contra esse Eu já peguei um exemplo bíblico que me trouxe uma resposta muito eficaz, que, sabe, me trouxe um conceito bem definido. Até que ponto que vai a batalha contra o mal? E Deus permite que alguns sofram até morrerem, mas o Isaías está falando lá que não temas que eu sou contigo. O Salmo 46, verso 1, que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, né, na hora da tribulação. E são paradoxos. A Bíblia diz o quê? Se você quiser ser o primeiro, você tem que ser o quê? O último. Se você quiser achar a sua vida, você precisa o quê? Morrer. Perder. Se você quer ser o grande, você precisa ser o menor. Então, esses são paradoxos. Agora, eu entendo da seguinte forma. Deus, ele conta... a Bíblia diz assim, que Deus não dá provação para ninguém que ele não possa o quê? Suportar. Esse é o primeiro ponto. Deus conta com pessoas que serão suas testemunhas contra a evidência do reino de Satanás. E quem são essas pessoas? Deus sabe quem são essas pessoas. Eu olho para o livro de Jó e tenho a resposta. Todo tipo de provação eu olho para o livro de Jó. Certo? Jó, ele era um protótipo do que são as verdadeiras testemunhas de Deus. Em meio a todo o sofrimento, a Bíblia diz que Jó não pecou jamais. E ali mostra o grande conflito intenso na vida de Jó. E Jó foi uma testemunha. Jó foi uma testemunha de que nós podemos resistir, servindo a Deus, resistir, sermos fiéis até o fim, porque o mal não vem de Deus. E se Deus tivesse protegido Jó, blindado Jó, era a acusação inicial de Satanás. Ele te serve... Por quê? Só favorece ele. Porque você não deixa ele sofrer. Mas Deus contava com Jó para ser uma testemunha de que Satanás era um mentiroso. E o mais interessante que eu acho em Jó também, a gente tem a alegria de que ele permaneceu vivo e Deus restaurou, deu em dobro em vida, e na ressurreição vai dar o dobro de filhos, né? Que ele teve 10, mais 10, Sim. 20 no céu. Mas assim, se Deus tivesse tirado a vida dele, a Bíblia diz, né, que ele mesmo diz, né? Eu verei meu Redentor, vê-lo-ei, os meus próprios olhos. Ou seja, mesmo que ele tivesse ido até a morte, ele tinha certeza de que a vitória e Deus estaria com ele no túmulo, lá esperando, aguardando. É aí que eu encontro resposta.
Deus vai permitir a provação, talvez na minha vida, na sua, muitos vão morrer. E a Bíblia mostrou aqui, a lição mostrou para nós o resultado daqueles que foram fiéis com o que Deus contou com aqueles homens que foram até o fim. E morreram por causa da pregação do Evangelho. Mas por que Deus permitiu? A salvação deles está o quê? Garantida. E qual que foi o resultado da morte desses homens? E já mandou... A capa da lição aqui, a introdução da lição. Você viu a introdução? E já mandou um recadinho para nós. A gente que tem dúvida, vai lá para o Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor, ou seja, felizes. Não é que eles estão rindo lá embaixo, mas a recompensa já está garantida. Então, Elton, eu pensando desse lado, então, o martírio e a proteção de Deus, mesmo eu sofrendo, não há um contraponto nisso, né? Nada contradiz a palavra de Deus? Nada. É que as pessoas às vezes, têm uma visão... o livro de Jó é muito bom nesse sentido. Dá a noção de que só porque eu sirvo a Deus, ando tudo direitinho, eu não vou sofrer nesse mundo. Vai sofrer. Esse mundo de pecado, todos sofrem. Aí a lição vem trazendo que o perigo maior não foi perseguição, não foi morte. Quanto mais cristãos morriam, mais se convertiam. O maior problema que a igreja teve foi o quê? Abrir concessões. Vamos fazer... a palavra está dizendo isso aqui, mas eu acho que daquela forma fica melhor. Esse é o maior perigo que nós corremos, de abrirmos concessões em nossas vidas. Deus fala uma coisa e eu falo que, não, pode ser melhor de outra forma. Não é bem esse dia, não, pode ser qualquer dia. É o sábado, é o dia do Senhor? Não, pode ser. Como diz um pastor aí, mandamento? Mandamento. Isso é coisa velha, isso é caducou. É a mesma estratégia que o inimigo usa desde lá do princípio com Adão e Eva. É o quê? Querer mostrar que ser contra Deus é mais vantajoso e nunca vai ser. A história está confirmada aqui. Agora, o que a gente tem que ver? Que, às vezes, nós precisamos passar por provações para sermos o quê? Purificados. É o ouro refinado, né? Refinado. O ouro é refinado aonde? Na fornalha. E quando nós lembramos de fornalha, lembramos daqueles 3 jovens hebreus lá dentro da fornalha. Deus não tirou da fornalha, mas Jesus estava lá junto com eles. Bem lembrado, Beto. Então, assim, mas para a gente chegar a esse ponto, nós precisamos ter muita comunhão com Jesus. Estudar a lição todo dia, ter oração na sua vida. O que nós temos contemplado na nossa vida, assistindo muita televisão, muita coisa ruim, ou buscar das coisas de Deus que fortalecem a nossa vida? Porque nós vamos chegar a um ponto que nós vamos ser perseguidos. Tudo que aconteceu, tudo que nós temos, tudo vai se perder. Né? Por isso que nós precisamos do Espírito Santo tirar o quê? O egoísmo do nosso coração e colocar o amor. É por isso que quando eu planto pé de alface, eu já penso com ele pequenininho. Eu falo, Mike, vamos que amanhã ele vem aqui, arranca o meu pé de alface aqui e tira de mim. Pelo menos eu comi ele, não é? É verdade. Eu compro um sapato e já saio usando. A mãe fala, por que você faz isso? Eu falei, se eu morrer, o cara que vier usar o meu sapato vai pegar um sapato usado, não vai ser um novo. Mas tirando as brincadeiras, já na lição de terça-feira, pegando o gancho do Elton, Joel, a perseguição, quando ela é contra o povo de Deus, o que ela produz? Tragédia? O que acontece? A gente vê o seguinte, Jerusalém foi o centro do plano de Deus para a salvação da humanidade, certo? Ali, a terra prometida, depois Jerusalém, o templo foi erigido ali era feito toda as cerimônias do sacrifício de Cristo, mas Jerusalém se corrompeu. Nos dias de Cristo, Ellen White diz que os sacerdotes eram como atores em um palco. Que triste, hein? O amor, não havia amor no que eles faziam. Então, ali foi corrompido. No Pentecostes, tinham 120 cristãos. No primeiro sermão de Pedro, 3.000, então tinha 3.120 agora. E depois mais 2.000 subiu lá para 5.120. Então, as bases, os fundamentos do reino de Satanás, eles foram abalados.
foi algo que explodiu. Então, a perseguição se levantou contra o povo. E quando a perseguição se levantou contra os cristãos, que o inimigo tinha o objetivo de destruir tudo e acabar com tudo por ali, os cristãos fugiram e foram proclamando o evangelho por onde eles passavam. E os que iam morrendo, Estevão morreu, quem que se converteu depois da morte de Estevão? Aí, Olha o prejuízo para Satanás. Entendeu? Então, assim, a perseguição, Deus permitiu que acontecesse, porque para o plano da salvação de outras pessoas, né, foi algo que extraordinário. A gente nunca vai entender isso. Aí, quando a gente vai lá para o livro de Hebreus, no capítulo 11, que Galeria da Fé. vem discorrendo ali na Galeria da Fé, os heróis da fé, aí chega num ponto que ele fala assim, muitos, né, foram cerrados no meio, andaram errantes pela terra, se esconderam dentro das cavernas. Uma frase que eu acho linda: homens dos quais o mundo não era digno deles. Né? Aí no capítulo 12, o primeiro versículo é um tapa na nossa cara. Visto que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, que são eles, as obras deles falam até hoje, testemunham contra nós, o que nós devemos fazer? Desapegar do peso do pecado que nos... Né? E correr a corrida que nos está proposta. Então, a perseguição produziu isso. Ela disseminou o cristianismo naquele local do mundo e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Elton, assim, que coisa fantástica, né? E sabe uma coisa que eu achei interessante? Na lição de quarta-feira, de quarta-feira, ela vem falando o seguinte: no meio da perseguição, o povo, se eu entendi errado, você explica certo para mim, tá? O povo saiu correndo e abandonou cada um por si, Deus para todos. Foi isso que aconteceu? Nada. Não? Como que foi? Bem, o Jó falou aqui uma coisa muito importante, que Jesus deu a comissão e falou que vocês recebereis o poder do Espírito Santo sobre vocês. E aí eles começaram a entender que eles teriam que fugir, mas quem que estaria? Eles estariam juntos pelo poder do amor do Espírito Santo. E eles fugiram juntos? Fugiram, espalharam coisas e tal, mas quando precisava de alguma coisa, eles tinham tudo em quê? Em comum, né? Que está lá em Atos, né? Que fala. Eles dividiam tudo, eles tinham... Quer dizer, eles vendiam as coisas que tinham para o quê? Proclamar o Evangelho. Olha como é que é diferente do que é pregado hoje em dia. Que você vai ficar vem rico. Vem a mim. Você vai só ganhar, faz barganha com Deus, você dá que Deus vai te dar. Não é isso. É receber um poder do Espírito Santo para fazer o quê? Pregar o Evangelho. Tirar o egoísmo. Tirar aquilo que fala assim, não, eu só quero ganhar. Nesse mundo nós vamos ganhar nada, nós vamos só perder, mas a gente vai ganhar se investirmos nas coisas do reino de Deus. E nós sabemos que esse tempo do fim, o Espírito Santo vai ser derramado de maneira muito maior. Isso que o João falou, 3.000, 5.000. Agora, nesse tempo do fim, o Espírito Santo vai vir para aquelas pessoas que estiverem de acordo com a vontade de pedirem Deus. Por ele, né? Pedindo por ele, clamando para tirar o quê? Egoísmo. Então, se alguém vem me buscar auxílio de mim e eu tenho condições de fazer e falo não, o egoísmo está prevalecendo. Porque nós vamos chegar a um ponto que nós vamos ter tudo em comum. Né? Eu não vou querer ficar preocupado em ter terreno, ter casa. Isso a gente pode ter, mas isso aí vai ser usado para quê? Pregação do Evangelho e ajudar a igreja. Vai chegar uma hora que Deus vai falar, né, cara? Vai repetir. Você, por favor, venda tudo, ajude os irmãos, né? Vai se perder tudo. Então, você me ajuda a complementar. Eu ia fazer uma pergunta, só que você acabou com a minha pergunta, que a minha pergunta era a seguinte: olha, como nós podemos refletir a Cristo em meio à crise? E aí eu ia comentar justamente nessa direção aí. A gente, aquela hora você perguntou, Deus permite, né, esse sofrimento? A pergunta da lição foi essa. Onde que está a pergunta? Até que ponto vai a batalha contra o mal? Deus permite que alguns sofram até morrerem? A nossa preocupação não deve ser se vai vir uma provação sobre mim e eu precise ir até o fim, até a morte. A minha preocupação é: eu estou preparado para isso? O modo de agir que ficou relatado em Atos
dos primeiros cristãos mostra o que é necessário para que a gente possa estar preparado para essa resistência. A lição aqui diz o seguinte, ó, a Igreja de Cristo era o seu corpo na terra, e ela também, nesses primeiros séculos, expressou o amor sacrificial e a preocupação de Jesus pela humanidade ferida e quebrantada. Esses crentes eram exemplos vivos da compaixão do Senhor. Agora, o fruto do Espírito é o amor. Isso é o reflexo do fruto do Espírito. Sem o Espírito Santo, a gente não vai resistir. Se nós não estivermos agindo dessa forma, o nosso discurso ele vai ser vazio. Então eu posso ir para João 13:35, na parte de quinta-feira, que diz um legado do amor, que é: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com outros. Sabe uma das passagens bíblicas que eu acho assim, que mais vai incomodar a gente, que deve incomodar a gente, que é difícil, porque a gente se depara realmente com quem nós somos? Diz lá que quando, né, o Senhor vier na sua glória, Ele vai fazer o quê? Ele vai separar os bodes dos carneiros, né, das ovelhas, vai colocar um à esquerda, outro à direita, e vai dizer assim, olha, quando eu tive nu, né, me desse de vestir, né, e quando eu tive fome, tive sede, e aí, mas quando que a gente fez isso? Né? Aí ele começa a descrever. Fala assim, ó, quando você fez aquele, deu água para o pequenino, você fez para mim, quando você alimentou. E assim, onde a gente tem visto esse cristianismo hoje? Isso é para incomodar a gente. O egoísmo, né, que a lição veio trazendo, como é que anda o nosso relacionamento? É certo que a igreja ela não é uma instituição para terminar, né, com a fome no mundo, não é isso. E a gente não pode se apegar também a isso para não fazer nada. Mas o que envolve é o que está dentro do nosso coração. Né? Então eu posso... nosso amor, a gente olha as características da primeira igreja que dá vergonha na gente. Será que a gente consegue alcançar isso aqui novamente? Vamos ter que alcançar. Né? Como é que a gente vai fazer isso? É só Deus, né? Então eu posso fazer a pergunta para o Elton agora, já que você está fazendo essa pergunta. Você fez a pergunta para mim, eu só sou eu que pergunto. Então, Elton, eu vou fazer a pergunta dele para você agora. Como aprender a morrer para o eu, para que manifestemos um espírito altruísta, um espírito de amor? Isso tem que ser morto todos os dias, né? O maior inimigo que nós temos, Eliade fala, é o eu, né? O egoísmo. Então, a gente tem que pedir para Deus tirar isso do nosso coração. E lembrarmos de quem? Quem que é o nosso maior exemplo? Jesus. Jesus não, ele veio aqui só para servir o Deus, o Rei do Universo, e fez homem para servir. Eu não vim aqui para ser servido, mas vim para servir. Agora, para tirar isso do nosso coração, é uma luta que nós não conseguimos, somente pelo poder do Espírito Santo. E aqui fala, né, o legado que eles tinham lá na época, o cristianismo tinha que crescer. Fala das pragas que tinha aqui, a lição fala dessas pragas bonito, né, terríveis aqui, né, em que os cristãos iam lá fazer o quê? Ajudar as pessoas que estavam morrendo, e as pessoas viam aquilo e falavam, nossa, que amor é esse que ele tem pelo próximo, né? Então, o que adianta ter uma igreja bonita, que tem muito dinheiro, muitos recursos, mas se não ama o próximo, né? Próximo. E quem que é o meu próximo? É todos, né? Todos. Agora, para mudar isso no nosso coração, só o poder do Espírito Santo. Sabe outras vezes que acontece? Às vezes a gente acha que o próximo é só aquele que não conhece a palavra de Deus, e às vezes vê um irmão sofrendo, irmão de igreja, às vezes irmão da própria carne, sofrendo e não estende a mão, né? Não dá auxílio. Aí tem aquela palavra na Bíblia que diz aquele, né, que não ama os da própria casa. Tem uma preocupação. E aí fala de duas casas, né? Aí está falando de duas casas, a casa espiritual e a casa de casa mesmo. Casa mesmo. Agora, existe um poder que pode mudar isso na nossa vida. Amém. E esse que poder é esse? É do Espírito Santo que está aqui conosco. Amém, amém. Assim como Jesus deixou com eles lá, está conosco aqui, né? E Ele quer moldar isso na nossa vida.
E aí a nossa vida vai tendo um sentido diferente. A gente começa a enxergar que as coisas que estão acontecendo, e às vezes está acontecendo na minha vida, uma coisa pesada, difícil, é para o meu bem. Quando eu tenho Cristo como aquele que eu sigo, que eu quero ser igual a Ele, semelhante a Ele, Ele vai fazer isso e enxergar. Eu enxergar que eu preciso dele para fazer isso, para mudar a minha vida. Só Ele pode mudar, né? E a lição traz que eles lá no princípio, essa igreja primitiva, abraçou isso. Por quê? Recebeu a Espírito Olha o que Santo. está escrito embaixo da primeira pergunta aí, ó. No primeiro parágrafo, a primeira frase do primeiro parágrafo. A igreja de Cristo era seu corpo na terra. Não, esse aqui, ó. Ah, de cá. Na quinta-feira aí. O amor era a norma das comunidades cristãs nos primeiros séculos. Aí. O amor. Isso vai voltar. Está voltando. Então, é assim, existe solução para a nossa vida, para a igreja, para tudo que fazemos, é o amor de Jesus no Aqui coração. embaixo diz assim, ó, muitos dos quais perderam a vida enquanto cuidavam dos outros. Pois é. No meio dessas pandemias que teve aí, né, aqui diz assim, ó, que durante a segunda pandemia, lá no ano 260 depois de Cristo, houve duas grandes pandemias, né, 160 e 260 depois de Cristo. Durante a segunda pandemia, toda a comunidade cristã, que ainda era judaico-cristã em sua maioria, tornou-se praticamente um exército de enfermeiro. E muitos deles morreram ministrando em favor dos doentes. E Satanás tem ódio disso, né? A gente vê como ele quer acabar com o cristianismo, né? Como ele quer colocar o cristianismo como obsoleto, como algo arcaico, retrógrado. E como, quando os cristãos se unem, que exército que Deus, realmente um que Deus exército, forma, né? né? Eu tenho uma pergunta para a gente finalizar a lição, que a lição está muito boa, e se a gente ficar aqui, a gente vai ficar longe, e o diretor já está lá, ó, já passou dos nossos 40 minutos? Já passou, olha. Vamos lá. Vocês vão ter que me responder de forma rápida. Como venço o meu egoísmo nesse momento crucial, onde eu espero a volta de Jesus? O que fazer para vencê-lo? Essa é a resposta que eu queria deixar para os nossos queridos alunos, amigos da nossa classe. Vai começar por quem? Bom, eu acho que a gente precisa ser muito honesto conosco mesmo. O primeiro passo é a gente aceitar que a gente é egoísta. Reconhecer isso em nós. Aceitar, que eu digo, é aceitar que nós somos, mas não para permanecermos, mas entendendo que é um mal na minha vida. Fala, eu sou egoísta. Eu reconheço isso. E eu sei que eu preciso mudar. Não posso continuar assim, eu sei que eu preciso. E o segundo passo é recorrer a quem? A misericórdia de Cristo, né? Pedindo para que Ele possa nos transformar e estarmos dispostos a sermos transformados. Amém. Elton, como eu posso vencer esse egoísmo que me domina? Isso tudo que o Joel falou, e comunhão diária com Deus. Diária, todos os dias. Tem que ter, e pedindo para o Espírito Santo, clamando, de joelho no chão, clamando para Ele mudar a minha vida, porque senão eu não consigo. E ele tem poder para isso, basta nós o quê? Permitirmos. Amém. E fazermos a nossa parte. Estudar a Bíblia, estudar a lição, ler, buscar as coisas de Deus e agir de forma como Jesus agia, pedir isso para nós. Se uma pessoa vier a nós, nós vamos estender a mão e fazer o melhor, não importa quem, mas que a gente possa ter no coração o amor de Jesus. Como é importante a gente entender que o amor é a única fórmula, o único remédio para o egoísmo. Se você permitir que gotas do amor de Cristo caia no seu coração, você vai deixar tudo aqui te impede de devotar sua vida a Jesus, ao Espírito Santo, ao Deus Pai e também ao irmão da casa, né, Joel? Ou então irmão da igreja. Veja, não tema, diz o nosso versinho fantástico, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Eu vou contar para você uma coisinha só nossa, tá? Não esparrama para todo mundo, não.
Uma das coisas que eu peço para Jesus toda madrugada é: não me deixe ser um covarde. Eu sei que dias virão em que o mesmo amor que comoveu o Pai, o Filho e o Espírito Santo a se doar na pessoa de Jesus, para dar a vida pela minha salvação, esse mesmo amor eu vou ter que ter para tirar tudo que me impede de me dar por inteiro pela obra, pela salvação das pessoas. E às vezes esse por inteiro vai ser meu sangue, a minha vida, para que outros possam conhecer. Como semente no passado, muitos serão semente no presente. E eu oro para Deus, Deus, que eu não seja um covarde, que eu possa te amar o suficiente para dar a minha vida por ti. E eu rogo que Deus faça dessa minha oração a sua oração. Se necessário for, possamos amar o de casa, amar o da igreja, amar os nossos amigos, amar todos os que nos cercam, amar os meus inimigos, que é o que Jesus pede. Se necessário for, eu e você, darmos a vida. Sabe para quê? Para quando chegarmos no céu, ver que o amor valeu a pena. Então, por favor, vamos nos entregar para Jesus. Vamos tirar esse egoísmo satânico de dentro de nós e vamos colocar o Espírito Santo. Deixe Ele morar, sermos templo do Espírito Santo. Vamos orar? Querido Papai do céu, muito obrigado porque a salvação chegou até nós. Muito obrigado que essa lição mostra que a salvação também é um ato de amor. Que eu preciso, ó Deus, me doar, se necessário for doar o que tenho para salvar outras pessoas. Mas o que Jesus quer é que eu doe o meu coração a Ele e, por intermédio de mim, salvar outras pessoas. Por favor, ó Deus, nos ajude a vencermos todo e qualquer traço de pecado que temos. Ajude para que possamos, ó Deus, mostrarmos para as pessoas que nós somos o exército Teu, o exército de Cristo. Ajuda-nos em casa, eu vou sempre te pedir isso. Ajuda-nos no trabalho, com os nossos vizinhos, com as pessoas que nós temos problemas com ela. Ajude a amá-las, ó Deus, por favor. É o que nós pedimos, é o que nós suplicamos e salva-nos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que na semana que vem você e eu e nós todos estejamos animados para mais uma classe da Escola Sabatina. Dá o seu like, compartilhe, manda o seu recadinho para nós e não se esqueça, isso mesmo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus te abençoe e uma ótima semana.